Deus é ruim? E aí, como é que... Aí vai chegar a hora que nós vamos passar nos 10 mandamentos. Porque, por exemplo, eu vou apresentar um probleminha para vocês. Se nós estabelecemos qual é os primeiros 2 pontos, daqui a pouco vou falar o terceiro. Necessário e benevolência. Benevolência fala sobre o bem para si ou o bem para o outro? O bem para o outro. Se tudo que tange o governo de um bom rei se refere ao bem do seu povo, o que tem a ver Deus falar assim, não pode adorar ninguém não, só eu? Isso é egoísmo? Isso é tirania? Não, então como é que a gente faz para entender este mandamento à luz do reino de Deus? E tem como entender, porque o nosso Deus é incrível. O nosso é incrível, tem como entender. É só a gente primeiro fazer os passos, beleza? Vamos estabelecer as escadas, ver o conceito de reino, ver o próprio princípio do reino, ver a natureza das leis do reino, aí a gente começa a interpretar. O que tem? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Se tudo que Deus faz não é por, meu Deus, eu quero porque eu quero, por que Deus puniu os caras porque ele comeu uma frutinha lá no Éden? Aí alguém pergunta, porque eu quis. Mas ele se tornaria um tirano. Porque nós vamos ver agora no próximo pilar que as leis não podem ser arbitrárias. O que são as leis arbitrárias? Que não têm razão de ser, que não buscam o bem comum. Os tiranos desenvolvem leis ao seu bel prazer. É isso porque eu quero. Mas aí entra aquela questão, Deus só avisou para ele. Então, mas a questão, quem colocou a punição? Foi dele. Mas quem colocou a punição? O dia que você comer, você correrá. Mas quem determinou quem determinou que aquela fruta causaria morte? Deus. Deus não poderia simplesmente ter dito, não, essa fruta não causa morte. Mas ele está enganando. Mas quem criou a fruta? Deus. Exato. Então Deus não poderia ter criado a fruta de um jeito que não matasse? Não, mas ele liberdade de escolha, mas aí um monte de coisa. Não, ele poderia ter dado liberdade de escolha. Aí cai também. Então... Se Deus agir dessa forma, o livre-arbítrio cai por terra. Por exemplo, E aí o homem mas a questão é o seguinte, Deus poderia ter dado um mandamento só, por exemplo, não assassinarás? Não precisaria dar um mandamento que não tem razão. Qual é a razão de não comer fruta? É essa a questão, mas tem resposta. Por exemplo, qual é a razão Deus manda não fazer imagem e Deus faz imagem dos querubins na arca? E o que tem a ver da gente não fazer imagem? Esse Deus é tirano, é egoísta? É só ele que quer para ele? Tá? A gente vai responder tudo isso, pode ficar tranquilos. Fiquem tranquilos que a Bíblia é sensacional, a Bíblia é incrível. Mas vamos seguir os passos, beleza? Vamos lá. Eu ia contar uma história aqui para vocês para recapitular. Eu tive uma namorada, pessoal, já a gente entra nesse tema. Ó, eu já ouvi muita gente falar isso. Já a gente entra nesse tema de Adão e Eva. Ó, a gente vai ver Adão e Eva, vai ver serpente. Por que Deus Por que Deus colocou essa serpente lá? O que é essa serpente? Por que Deus puniu a serpente, sendo que era o demônio que fez dentro da serpente, ou não foi a serpente? A gente vai entender isso aí, tá? Por que Deus mandou fazer sacrifício? O que tem a ver sacrifício? Deus gosta de sangue. Por que Deus mandou queimar animal na frente de todo mundo? Que coisa é essa? Por que Deus mandou fazer tabernáculo? Para ter acesso a Deus agora eu preciso dessa estrutura. O que isso tem a ver com um bom reino? Nós vamos entender tudo isso aí, nós vamos responder todas essas perguntas, beleza? Mas voltando então, quais foram os 2 pilares do reino? É que o reino é necessário. Necessário para o quê? Para o bem comum do povo. Se o povo não precisa do reino e o reino quer, não, eu quero ainda governar, eu quero poder, esse rei se tornou tirano. Segundo ponto, o rei ele é benevolente. O que significa ser benevolente? Ser bom para o povo. O rei vive em função do bem do seu povo. O tirano vive em função de si. Texto bíblico em que Jesus diga isso. Nós precisamos provar isso na Bíblia. Onde Jesus diz isso? Onde Jesus diz isso? Que eu acabei de falar que o bom rei é aquele que... Pode ser, mas esse é um mandamento que não é só para os reis. Vamos lá, para a gente ir rápido, Jesus disse assim, que ele veio para ser servido? Jesus disse que veio para? O bom rei é o rei que serve. Então o reino de Deus é também um serviço de Deus, buscando o quê? O bem do
povo. Teve uma vez, eu transformei Deus em tirano. Quando a gente transforma Deus em tirano, quando a gente quer que Deus transforme a gente em favorito. Eu tive uma namorada uma vez, e essa namorada, o pai dela tinha muito dinheiro. E aí eu comecei a perguntar, e ele ganhava muito dinheiro assim mesmo. Ele tinha tipo assim, lá na região de Curitiba ele era o maior naquele segmento. E aí eu comecei a perguntar para ela, e ela disse assim que o pai dela não tinha seguro nenhum, não tinha aposentadoria privada nenhuma, não tinha nada e tal, não tinha plano de saúde e não tinha nada, porque ele tinha bastante dinheiro, né? Aí eu falei assim, não, mas se ele morrer, né, se ele morrer, não tem alguma coisa para ficar alguma aposentadoria para você, sei lá, alguma coisa assim? Ele falou assim, não, meu não vai morrer. Eu falei assim, não, eu sei que seu pai não vai morrer, mas suponhamos que aconteça, que ele vai ficar doente, inválido. Não, isso não vai acontecer. Não, eu sei, meu bem, que não vai acontecer, mas suponhamos que por uma ocasião possa ter 1% disso acontecer. Ela falou assim, não vai acontecer porque Deus ama o meu pai, Deus é com o meu pai. Eu fiquei com raiva, falou assim, Deus foi com seu pai, não foi com o meu que morreu quando eu tinha 14 anos? Ou se é a favoritinha? O seu pai é especialzinho, Deus ama mais o seu do que o meu? Às vezes a gente, nos nossos discursos, transformamos Deus num tirano sem perceber. Talvez o namoro acabou por causa disso, não tinha pensado nisso? Então foi de Deus, irmão. Então Jesus se revela como o rei que serve. E todo rei deve servir, mas nós vamos ver como o escândalo do nosso rei. A forma dele servir é maior do que todos os outros reis. Então o bom rei, ele serve ao bem do seu povo. Todo mundo concordou com isso? E fiquem tranquilos que todas essas perguntas do Antigo Testamento, isso e aquilo, vai chegar um momento apropriado da gente estudar e responder. Você sabe o versículo que fala que ele veio para servir, não para ser servido? De cabeça que não lembro não. Está anotado aqui. É o quê? Mas é só clicar no Google aí e vir para ser... Mateus, né? Mateus. Mas vamos lá. Terceiro aspecto dos reinos. Como é que um rei dá direção? Porque se nós falamos que o rei governa a área da direção, porque se não tem direção num reino é caos. Cada um vai para o lado no rei. Como é que um reino dá direção, pessoal? Como que um rei dá direção? Vamos lá. O rei da direção? É. Por leis? Não. Parabéns. É? Parabéns, Marco. O reino da direção por leis. O tirano também tem leis? Tem. Qual é a diferença da lei do tirano e da lei do rei? A lei do rei é justa? É justa. A lei do tirano é injusta. E o que constitui a lei justa e a lei injusta? A lei boa é a lei que é necessária para o bem do povo. Então a lei boa não é a lei, ela é a lei diretiva, ela não é arbitrária. Uma lei é boa quando ela é boa para o povo. Quando ela é ruim, quando ela visa simplesmente o ego do próprio tirano. Por que assim? Porque a minha cultura foi assim desde que eu quis e vai continuar sendo. Exatamente. Por que eu quero? Não, eu quero dar essa lei aqui, porque se eu não der essa lei, o povo vai querer tomar o poder de mim. Leis diretivas. Diretivas e não arbitrárias. Leis diretivas e justas. Então toda lei que Deus dá ao povo é uma lei que visa o bem de quem? Se Deus der alguma lei que visa o seu próprio bem, o que ele se torna? Pera aí, mas e aquelas leis que parece que relacionam somente a Deus? Nós vamos ver, ok? Vamos fincar primeiro essas estacas. Mas para adiantar uma resposta, eu quero ler aqui para vocês. Hoje, na aula passada, na aula de manhã não lemos bastante Bíblia porque eu quis adiantar. Agora nós vamos ler vários versículos onde isso fica provado biblicamente que isto é verdade. Que a lei é para o bem do povo.
Mas antes de mostrar esses versículos, veja só o que João Crisóstomo nos diz numa pregação dele chamada da incompreensibilidade de Deus e da providência de Deus, quando tem essa pergunta sobre as leis de Deus. Por exemplo, blasfemar contra Deus. Parece que não é um mandamento para o bem do povo. Parece que é o seguinte: se você me ofender, eu vou ficar bravo. Parece que é lei de um tirano. Parece que tem leis que parecem ser de tiranos. Vejam só, nós vamos ver mais profundamente, mas só para vocês não ficarem tão confusos, como João Crisóstomo responde isso. Veja só, ó. Aquele que joga uma pedra para o ar, está jogando para cima, ele joga sobre a sua própria cabeça. Isso aplica-se aos blasfemadores. Pois aquele que joga uma pedra para o ar, certamente essa pedra não transpassa a abóbada celeste, nem mesmo adianta-se até essa altura, mas recebe o golpe sobre a própria cabeça, porque a pedra recai sobre aquele que a jogou. Da mesma forma, quem blasfema do ser bem-aventurado, não prejudica o ser bem-aventurado, por ele ser grande demais e excessivamente elevado para sofrer qualquer dano. E a espada que deste modo alguém afiar contra ele, se voltará contra a sua própria alma. Então mesmo os mandamentos que na Bíblia e no Novo Testamento parecem ser coisas focadas simplesmente no próprio Deus, na verdade são coisas ainda voltadas para o nosso próprio bem. Ok? Um exemplo disso. Suponhamos, Odair, você tem quantos anos, Maico? 24. O Maico está com 40 anos, casou, tem 2 filhos, e se o Maico confiou... Não, o Maico já é muito grande, não vai dar esse exemplo. Suas 2 filhinhas, que são 2 bebês. Você fala para suas filhinhas que elas podem confiar nas pessoas? Ou você fala para ela assim: minha filha, confia no pai e na mãe. Se vir um estranho te dar alguma coisa, não confia praticamente ninguém. Confia em quem? Você está sendo tirano? Isso significa que não existem pessoas confiáveis? Não. Mas isso significa que talvez ela não tenha estatura para discernir quem é confiável ou não. Mas e quando ela crescer, ela pode confiar em outras pessoas? Ela pode confiar porque existem outras pessoas confiáveis. Mas perceba que, mas no que tange de Deus, existe algum rei tão bom quanto ele? Não. Então levantar-se contra aquele que é o sumo bem e fazer o bem para todos, é se levantar contra com aquilo pelo qual ele luta. Se este rei luta pelo bem de todos e pelo maior bem, pelo sumo bem, se eu me levanto contra ele, eu luto contra o que ele está tentando fazer, eu luto contra o próprio bem. E eu luto também contra o próprio bem que ele está querendo me oferecer. Todos os mandamentos no Antigo Testamento, mesmo que tange a própria idolatria, toda vez que Deus proibiu os ídolos, era Deus salvando as crianças que eram sacrificadas aos ídolos no fogo. Toda vez que Deus combate os ídolos, Deus se compara dizendo assim: eu tenho mais misericórdia que os ídolos. Toda vez que os ídolos entram em Israel, o pobre deixa de ser cuidado. Os ricos começam a se tornar injustos. Os juízes começam a julgar em favorecimento dos outros. Sempre quando Deus diga assim: olhe para mim, é como o pai dizendo para um bebezinho: pare de confiar nessas falsas pessoas que querem te sequestrar e te destruir. Um pai falar isso, você falar isso para o seu filhinho, você é um tirano? Imagine comparar nós a sabedoria infinita do Senhor. Então isso que o João Crisóstomo diz, e nós vamos ver que a Bíblia também diz isso, toda vez que nós agimos contra Deus, é como se a sua filhinha agir contra você. Você está falando: minha filhinha, não faça isso. Se ela age contra o seu mandato, ela está agindo contra ela mesma. Porque a sua ordem visa o quê? O bem dela. Tá dando para entender até aqui? Pode ser, meu irmão, tudo bem? Está atrasadinho. Tranquilo. Tem leite e café aqui, quem quiser. Tem bolo também. Deu para entender até aqui? Então, mesmo os textos que parecem aparentemente que Deus seria um tirano, Deus não é. Deus é rei, benevolente, e tem esses 3 princípios, que é o quê? Necessidade, benevolência, e as suas leis são o quê?
diretivas, não arbitrárias. Vamos abrir a Bíblia? Ah, Luiz, você é herege, você fica falando um monte de filosofia, isso não está na Bíblia. Vamos abrir então, Deuteronômio 5:29. Você vai abrir, Jonathan, abre em Deuteronômio 5:29. José Carlos, Deuteronômio 6:24. Luizinho, Deuteronômio 6:10, ou melhor, Deuteronômio 10, verso de número 12. Elcio, Isaías 48:17. Irmã Joyce, Mateus 7:24. Odair, Jeremias 2:5. Olha quanto bastante texto, né? Jeremias 2:5. Irmã Adriana, abri em Isaías 10, 1 e 2. Nossa, tem bastante texto aqui, mas vamos ler só esses daí. Primeiro texto, aí, quem achou o seu já, vamos ouvir na ordem aqui. Jonathan Billy, é que eu conheci ele por Billy, desculpa. Jonathan, leia para mim aí Deuteronômio 5:29. Quem dera eles estivessem sempre... Ouve aqui, pessoal. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me. Temer a mim. E para obedecer a mim. Os meus mandamentos. Continua. Assim tudo iria bem com assim tudo iria bem com eles. E com os seus descendentes para sempre. E aí? 29 e 30 ou 29? Deus está falando ou não está falando? Que se esse povo temesse a mim... Deus colocou a lei para beneficiar ele. Pronto! E obedecesse a mim, tudo iria bem a eles. Ah, esse bem é aquele bem egoísta de favoritismo? Não, é o bem da nação, que estenderia para o mundo. Tá, quem abriu em Deuteronômio 6:24? Leia aí, irmão José. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todas essas estátuas para temer ao Senhor. Não é estátuas, estatutos. Estatutos. Isso, pode continuar, porque senão os irmãos vão pensar, Deus mandou construir ídolo. Né? E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temer ao Senhor. Para temer a quem? Ao Senhor. Nosso Deus, para o nosso perpétuo bem. Eita glória, pode dizer aleluia. Diga aleluia. Ou seja, quando Deus manda temer a Ele, é porque Deus sim, eu quero que eles temam a mim, porque assim pronto, acabou? Ou é para o bem perpétuo do povo? Como um pai que ao exigir que seu filho o obedeça, se for um bom pai, exige pelo bem do próprio filho. Quem abriu em Deuteronômio 10 aí que eu pedi? Leia aí, Luizinho. 10, 22? Não, 10, 12 e 13. 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que antes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus. Ou seja, Deus está pedindo para ser amado. Ah, Luiz, mas e quando Deus diz, vocês têm que me amar acima de todas as coisas? Deus está carente? Vamos continuar. Por que Deus pediu para ser amado acima de tudo? Continua. Com todo o teu coração e com toda a tua alma. Continua. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem? Para o quê? Ué, é porque Deus é o tirano que está reivindicando para si? Pelo próprio prazer e pela própria carência dele, ou pelo próprio ego psicopata desse Deus? Não, Deus não é isso. E até mesmo quando Deus exige, me ame acima de tudo, é pelo seu bem, porque Ele sabe que amá-lo acima de tudo será o maior bem para nós. E tem vários textos assim no Novo Testamento, por exemplo, aquele que ama o Senhor e obedece os seus mandamentos é como aquele que coloca a sua casa sobre... O que acontece com ele quando vem a tempestade? Ele permanece bem. Aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião. São como as águias que renovam suas forças. Você queria falar alguma coisa, irmão? Não? Isso aqui. Então está escrito ou não está? É da minha cabeça que eu estou tirando isso ou não? Então, se toda a lei que Deus dá é para o nosso próprio bem, Luiz, mas então o que aquelas leis do Antigo Testamento estranham? Nós veremos como o nosso Senhor é sábio, beleza? O próximo versículo é Isaías 48, quem abriu? Leia, Elcio. 17, né? Isso. Assim diz o
Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Continua. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ou seja, o mandamento tem como objetivo ser útil para o quê? Paz. E você sabe que o Tomás de Aquino diz qual é o principal objetivo de um rei gerar no seu povo? A paz. Vamos continuar? Quem abriu em Mateus... A parábola que eu citei do homem prudente sobre a rocha está em Mateus 7,24. Quem abriu Jeremias 2,5? Leia, Odeio, bem alto. Jeremias 2,5. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontrar em mim, para que me deixasse e se faltasse de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Tem a tradução que eu mais gosto, eu vou dizer, é uma que diz o seguinte: tornando-se nulos ou vazios em si mesmos, como os ídolos que não têm vida, são vazios em si mesmos. A questão que ele diz é o seguinte: o que vossos pais viram em mim para me abandonarem? O que Deus está dizendo? Qual defeito eu manifestei em vocês como rei? Ou seja, Deus foi rei tão bom, tão benevolente, que o próprio Deus diz assim: o que vocês viram em mim? E o que vocês viram em mim de tão ruim assim? É Deus perguntando. O que tinha de ruim em mim? Para que vocês deixassem os meus caminhos, seguissem os caminhos desses ídolos que não os valorizam, que matam seus filhos, que fazem os sacerdotes igual no tempo de Egito, todo mundo sem terra fome, mas os sacerdotes cheios de terra, irem adiante desses ídolos e se tornarem vazios, que é para o seu próprio mal, perderem o sentido da vida. Próximo texto, quem abriu em Isaías 10? Quem abriu? Isaías 10, versículo 10. Isaías 10, versículo 1 e 2, minha irmã. Ai dos que decretam leis injustas. Ai de quem? Decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Olha Deus dizendo assim: ai desses governantes. Essa é a nossa esperança. Ai destes governantes que decretam leis injustas. E o que é a lei injusta? A lei que não busca, porque qual é a finalidade da lei? Buscar o bem do povo. O que é a lei injusta? A lei que não busca o bem do povo. É o que busca o quê? O próprio bem. Tiranos. Ai destes reis, ai destes líderes. Aí tem vários outros textos aqui, tem Amós, tem Oséias. Deus levantando os seus profetas, os alertando para lutar em favor do pequeno, para lutar em favor do órfão, para lutar em favor da viúva, sempre demonstrando o papel do verdadeiro rei. E sempre dizendo o seguinte: quando vocês foram estrangeiros no Egito, eu cuidei de vocês, então reinem agora, sendo para os outros o que eu fui para vocês. Eu não cuidei de vocês quando vocês estavam no Egito e não protegi vocês, então quando tiver estrangeiro, façam o mesmo. Aí é só me mostrar onde é que Deus está buscando o próprio bem aqui, sendo que Deus não é carente de nada. Um exemplo disso, quem se lembra que eu falei na hora passada da divisão do reino da história de Jeroboão? Por que Deus dividiu o reino? Porque estavam, o rei Salomão estava cobrando alto das taxas de impostos para bancar toda aquela pampa, né? Todo aquele luxo. Imposto alto, quem sofre? O povo. Deus, diante do sofrimento do povo, levantou o profeta Aías e chegou no Jeroboão e dizendo assim: Jeroboão, pegou a capa de Jeroboão e dividiu em... Essa palavra, eu vou escrever um livro um dia sobre esses dois capítulos, 1 Reis 11 e 1 Reis 12. Rasgou a capa dele em 12 pedaços e falou assim: eu vou dividir o reino, vou dar 10 tribos na tua mão. É como se fosse, imagina só pessoal, imagina só,
o Salomão dizendo que foi Deus que me escolheu, rapaz. Eu sou ungido do Senhor para estar aqui. Aí imagina só, uma igreja olha como essa palavra é pesada desse profeta. Uma igreja de 12 mil membros. Aí o Lucas, eu vou pegar o aluno que veio a primeira vez hoje. Você veio a primeira vez hoje, Anitta? Não? Luciana. Veio a primeira. Aí, Luciana, você está lá nessa igreja de 12 mil membros e chega um profeta dizendo assim para você, profeta Aías, foi exatamente isso que aconteceu, pessoal, pelo amor de Deus. Está na Bíblia, eu não estou inventando nada. Tá vendo essa igreja de 12 mil membros? Então, o rei de lá está fazendo o povo sofrer. Então sabe o que eu vou fazer? Eis que te digo, assim diz o Senhor, eu vou dividir essa igreja. Desses 12 mil membros, 10 mil eu vou pegar e você vai ser pastor sobre eles. O que diriam desse profeta, hoje em dia? Bilhão. Endiabrado! Olha como é pesada esta palavra do profeta Aías. É muito pesada. E por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Vamos continuar. Quando Salomão ficou sabendo que Deus queria levantar um outro rei, e o profeta Aías falou assim, Deus vai fazer de você um segundo Davi, se você for bom para o povo, como foi Davi. O que aconteceu? O Salomão ficou sabendo, sede de poder igual um Herodes que tentou matar Jesus quando soube que o novo rei nasceu, foi e tentou matar Jeroboão fugiu. Quando Salomão morreu, o Roboão assumiu, o Jeroboão voltou e falou assim, Roboão, não importa se eu não for rei, eu vou te servir com alegria e todo esse povo vai te servir, abaixa os impostos. O que o Roboão fez? Falou o seguinte, os conselhos dos jovens, né? Ouviu primeiro os anciãos, eles aconselharam eles para realmente fazer isso. Para realmente obedecer, falou assim, faz o que o povo quer, porque se você ouvir o que o povo quer e fazer o bem para esse povo vai te servir pro resto da vida. Mas ele foi ouvir os outros e falou assim, rapaz, se você ouvir esse povo aí que está querendo mandar em você, daqui a pouco eles vão querer mandar tudo aí, você tem que mostrar que é você que manda. Foi Deus que colocou você aqui, você faz o que você achar que é melhor. Aí o que ele fez? O meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. E se meu pai punir vocês com chicotes, eu os punirei com escorpiões. O que eles fizeram naqueles momentos? Voltemos para as tendas, Israel, que temos nós com Davi. Por que tendas? Lembra do D? Eles sabem que o rei deles habitava nas mesmas tendas. Olha o que Deus estava ensinando. E quando Deus os tirou debaixo do Egito, esse é o principal, na cultura judaica, o principal ponto teológico é o Êxodo. Deus nos tirou de debaixo da opressão do Egito. Quando eles sabiam que um rei era de Deus ou um rei não era de Deus, esse rei oprime o povo ou ele é benevolente com o povo? Se ele oprime o povo, não é de Deus, porque Deus nos tirou de debaixo da opressão. E aí Deus falou o seguinte, meu compromisso é com o bem do povo. Dividiu o reino, colocou 10 na mão de Jeroboão. Quando Jeroboão começou a fazer o que era mal para o povo, o que Deus fez? Ô Jeroboão, eu falei que se fosse bem com o povo, eu faria de você igual Davi. Você foi ruim com o povo? O mesmo profeta foi lá, vou te tirar e vou colocar o outro. Aí veio o outro. O outro começou bem, ficou mal. Sabe o que o outro profeta falou? Era para você ir bem com o povo. Você foi ruim, vou te tirar e vou colocar outro. 20 reis, ou 19 reis do norte, nenhum foram bons. Sabe quantos Deus tirou? Todos. Deus arrancou. Deus dava oportunidade para eles, mas a ganância, a sede pelo poder. Exatamente, meu irmão. A sede pelo poder, a sede por um monte de outras coisas. Daqui a pouco nós vamos ver o nome de todos esses reis, tá? Todos esses reis. E todos os versículos básicos que mostram o pecado de cada um. E por que Deus tirou todos esses reis? Porque qual é o compromisso do bom rei, rei dos reis? É o bem do povo. Você sabe o que a carta de Judas fala dos líderes que cuidam de si mesmos? Compara aos anjos caídos. Está lá na carta de Judas. Charles Finney, na teologia sistemática dele, ótimo livro para vocês lerem. É muito grande, acho que é mais de 1000 páginas, mas é incrível para vocês lerem, ok? Observem que o fim do governo é o máximo bem dos seres humanos, como parte do bem universal. Toda legislação válida deve propor isso como um fim.
Nenhuma legislação pode possuir autoridade, nenhuma lei pode possuir autoridade que não tenha o máximo bem do todo como seu fim. Porque qual é a natureza da lei? É o bem comum. Esses textos foram suficientes para mostrar que isso é verdade segundo a Bíblia? Foram suficientes? Eu mostrei tantos aí, ó, principalmente o livro da lei, Deuteronômio. Alguma pergunta por enquanto? Então o bom reino é uma proposta de civilização. Por isso que os profetas do rei, em todo momento, falavam de uma proposta civilizacional que fosse justa, e ele critica os reis, os juízes que estão condenando de forma injusta. Ele critica comerciantes injustos, critica soldados injustos, critica funcionário público injusto, que usa da sua autoridade e do seu poder para se beneficiar. Toda a crítica dos profetas, pessoal, é uma crítica comunitária para o bem do povo. E sempre quando chega a palavra de um profeta para alguém, mesmo que essa palavra seja para o indivíduo, ela ainda está dentro dessa metanarrativa para o bem do povo. Aí chega profeta, em tudo quanto é lugar, às vezes, de forma imprudente, alimentando na gente. Tem muito verdadeiro profeta, mas cuidado com os falsos, porque ele alimenta na gente o individualismo. A gente começa às vezes até ver o nosso ministério como uma forma de Deus honrar a mim. Deus vai fazer a minha honra. Deus vai soprar o meu nome nos quatro cantos da terra. E o perigo nisso é eu ver o próprio ministério que o Senhor me concede como uma maneira de beneficiar e honrar a mim mesmo e se esquecer que na verdade a função é o bem máximo do. Isso é perigoso. E eu acredito em profecia, eu já falei. Mas temos que tomar cuidado, porque existem os falsos também. Como a gente pode ver? Está buscando o bem comum ou está correndo o risco de alimentar em mim individualismo, favoritismo? Aí entra a parte onde vai dizer assim, não recebeis porque pede mal, porque muitas das vezes a gente pede em benefício próprio e não em benefício. Perfeito, esse texto de Tiago, tem gente que ensina o seguinte: você está orando uma coisa e não está recebendo, é porque você não está sabendo pedir da forma correta. Então você tem que pedir assim, quando você pedir para Deus, você tem que falar a cor do carro que você quer. Se não falar a cor do carro, você não está pedindo, você tem que ser claro, vai criando um monte de coisa e não está falando isso. Ele está dizendo o seguinte: vocês oram as coisas e não recebem, porque a oração de vocês às vezes está alimentando o seu egoísmo, vocês querem usar o poder de Deus para saciar os seus próprios deleites. Então é uma proposta de civilização. Teve um teólogo que eu gosto muito, que é o Ariovaldo Ramos. Como eu já disse, não concordo com tudo, mas ele disse que um dia foram entrevistar um filósofo e ele perguntou para o filósofo assim: qual é o tema ou a pergunta mais importante da filosofia ou que a gente deve fazer? Aí do nada um filósofo que é ateu respondeu assim: a pergunta mais importante é se Deus existe mesmo. Aí todo mundo assustou e falou: por quê? Porque se Deus existe mesmo, existe uma forma certa de se viver. E essa forma certa de se viver, agora o meu acréscimo, né? Visa o quê? O bem? Veja, é por isso, pessoal, por que os reis mataram os profetas? Por que os reis mataram os profetas, pessoal? Porque os profetas chegavam lá, mandados por Deus, e apontavam o erro deles. Em defesa de quem? Do povo, da justiça, do órfão, do oprimido, da viúva. Pessoal, você não tem noção como era o sofrimento de uma viúva, não tinha pensão, não tinha salário público, mulher não podia trabalhar. E pensa como era sofrido o ministério de um profeta. Meu Deus! Todo mundo quer ser profeta. É um cargo... Of the King the Power! The King the Power! Of the King the Power! Corri. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Fazer o funeral. Tranquilo, tranquilo.
Não do almoço, depois que sair, vou ver se a gente consegue. Tranquilo, pastor, tranquilo. Pessoal, só um pouquinho. No final, me lembrem da gente reanalisar a chamada de novo, porque chegou bastante gente enquanto eu estava falando, para mim não esquecer de ninguém. Quem tiver com soninho, café tem aqui, tem bolo, tem bastante coisa aí. Vamos continuar. Então, o reino é uma proposta civilizacional. Se o reino é uma proposta civilizacional, o bom reino se preocupa com uma parte do ser humano ou com o todo? Vamos lá. Ô Marcelo, se você fosse o presidente do Brasil, vou fazer campanha pro Marcelo. Aí eu vou ser o ministro do MEC, Ministério da Educação. Aí o Marcelo vai ser o presidente. Marcelo, você como presidente, suponhamos que você vai fazer o bem pro seu povo, vai cuidar só da educação. Você abandona a saúde, você abandona a segurança pública, você abandona tudo, vai cuidar só da educação. Você é um bom presidente? Você é um bom rei? Também não. Por quê? Tem que pegar pessoas capacitadas. Todos os setores. Todos os setores. Então, quando a gente diz que Deus se preocupa só com um setor do ser humano, porque o ser humano é constituído de corpo, alma e... Quando eu digo que Deus está falando o seguinte, não importa se você está com fome, o negócio é a sua alma. Este Deus que se preocupa com uma parte só e não com o todo, é rei ou é tirano? Porque o bom rei se preocupa com o todo. E o ser humano é só alma? Não. O ser humano é só espírito? Não. O ser humano é o quê? Corpo, alma e